dia, graças à evolução e às descobertas da medicina, o câncer já não é uma doença aterradora. Se você for diagnosticado precocemente, a chance de cura aumenta consideravelmente. De qualquer forma, um diagnóstico de câncer ainda causa medo e incerteza para muita gente. Onde então buscar forças e apoio? Este é o tema do Tati e Elas de hoje. Fique ligado. Tati e Elas com Tatiele Melo. Olá, seja bem-vindo a mais um programa. Eu sou Tatiele Melo e juntamente com toda a equipe aqui da Comev, nós desejamos que esse programa seja abençoador, encorajador para você nesse dia. E, gente, nós vamos conversar hoje sobre um tema que todos nós conhecemos, alguém que está passando, já passou, ou talvez você esteja passando por isso nesse momento, e nós precisamos conversar sobre ele, que é o câncer. Nós queremos hoje levar para você uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de esperança, com duas histórias lindas que nós vamos trazer aqui hoje. As duas convidadas, gente, são cristãs, as duas são artistas, as duas têm muita coisa em comum e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de cada uma delas. Está comigo aqui a Lulu, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu super agradeço. Obrigada. Imagina. Andréia, querida, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, gente. Eu que tô feliz de ter essas mulheres bonitas para contar uma história emocionante aqui pra gente. Eu amo, gente, saber histórias, ver o que Deus fez, como é que foi a trajetória da vida. E aí eu vou começar com você, Lu. Se apresenta pro pessoal que tá em casa, fala um pouquinho quem é a Lu. Bom, meu nome é Luciane Massaro, tenho 54 anos, sou casada com o Gustavo há 23 anos. Tenho 2 filhos, Luigi com 19 e o Enzo com 21 anos. Sou professora de educação infantil aposentada, me aposentei em março desse ano. Sou professora de artes, sou atriz, já escrevi 2 livros, fiz cinema também, tenho um CD infantil, então eu dou umas passeadas aí nesse mundo artístico. Que coisa maravilhosa! Várias áreas aí, né, Lu? E você, Andréia, conta um pouco pra gente quem é você, se apresenta. Bom, eu sou a Andréia, né, Andréia Exídio, sou casada com o Presentino há 32 anos, tenho 52 anos, tenho 3 filhos, né, a Natália mais velha, o Matheus do meio e a Vitória, que é a caçula, né? Tenho 5 netinhos lindos, né, que são a alegria da nossa família também, e faço artesanato, né? Não sou professora, mas minha vida toda foi dentro de casa, né? Eu sou aquilo que o pessoal costuma chamar de dona de casa, né? Nunca trabalhei fora, sempre me dediquei à família, né? Ao lar. E é isso. Trabalho com artesanato, faço as minhas artes lá e consigo me distrair bem. Que coisa maravilhosa. Eu comprei, viu, gente? É lindo, ó. Pode comprar, que eu indico, viu? E Lu, conta pra nós um pouquinho como é que foi a sua história com o câncer. Gente, se eu falar alguma palavra com relação ao termo errado, vocês me desculpem, né? Porque muda muitas nomenclaturas, né? Então, se eu fizer alguma coisa, podem me corrigir. A gente aprende com vocês e aprende o pessoal de casa também. Lu, conta um pouquinho como é que foi a sua história. É importante falar assim, deixar claro que é a minha história. Sim. Né? Porque assim, passar pelo câncer é muito diferente de pessoa para pessoa. São experiências, são vivências completamente diferentes, né? Verdade. E resultados também muito diferentes. Então, uma vez eu ouvi do reverendo Roberto Brasileiro que nós precisamos contar a nossa história, né? Então, que fique claro isso, o que aconteceu comigo. Bom, eu sempre fui uma pessoa super correta com os meus exames, sempre segui à risca. Então, em setembro de 2020, eu fiz os exames e estavam todos ok, uma graça, bonitinho. Minha ginecologista me deu os parabéns, né? Pela idade, que eu já estava com 51 na época. Ela falou, tá tudo certo. Então, tá ótimo. Volta daqui 1 ano pra gente fazer tudo certinho. Eu falei, ok. Em maio,
de 2021, eu fui tomar banho e fui passar o sabonete na mama direita e senti um caroço. E um nódulo, assim, do tamanho de uma bolinha de gude, mas não daquela pequena, daquela maior. E eu fiquei assustada naquele momento, né? Falei, não tinha observado isso antes. E falei pro meu marido. Aí ele falou, vamos marcar o exame, mas não é nada. Você acabou de fazer tudo, né? Eu falei, ok. E aí eu marquei com a ginecologista, uma outra, não consegui marcar com a minha. E ela falou, não, palpou, falou, não, o formato dele não é um formato estranho, então acho que tá tudo bem, mas vamos fazer os exames. E eu fiz, mas eu tinha comigo alguma coisa assim de que não sei, eu acho que meio que a gente sente, sabe? Eu senti aquilo que não tava legal. E aí eu fiz todos os exames e quando eu levei pra ginecologista, ela olhou e falou, olha, não tô gostando muito, mas eu não tenho mais o que fazer aqui com você. Eu vou te encaminhar para o mastologista. E fui, ele pediu para repetir o exame. E aí, no dia 15 de outubro, eu fui então diagnosticada com câncer de mama, triplo negativo, que é um câncer muito agressivo. E a velocidade de multiplicação da célula, a gente tem uma medição, né, de que é de 0 a 100. A minha era 87. Então, a velocidade era muito alta. Então, a gente precisou correr, né? E aí, todas as pessoas falam assim que receber o diagnóstico, a gente perde o chão, a gente perde, assim, a vontade de viver, né? E contando a minha história, para mim foi diferente. Naquele dia, quando a médica disse, eu falei, isso é resposta de oração. Por que isso? Eu vinha de um processo de busca do Senhor, mas uma busca muito diferente. Uma busca que eu jamais tinha feito antes. Um relacionamento íntimo. Eu sou cristã desde 93, mas cristã meia boca, que é lá no mundo e na igreja. Então, cristã domingo e na semana não, né? E eu queria algo transformador na minha vida. Então, eu orei por meses, pedindo para Deus para que eu tivesse um grande encontro com Ele. E que algo acontecesse na minha vida a ponto de me transformar, de eu me olhar no espelho e não me reconhecer. Então, para quem já estava morta anteriormente, né? Receber o diagnóstico veio como vida, como renascimento para mim. Nossa, Lu. Porque eu entendi que Deus estava respondendo a minha oração e que a partir daquele dia a minha transformação começaria. Você tinha uma convicção. Convicção. Que era uma permissão de Deus para te trazer mais próxima, te quebrantar. Para fazer uma revolução na minha vida, para que o nome dele fosse honrado e glorificado na minha vida. Ai, segura aí. Andréia, e a sua? Bom, Me conta, agora eu quero saber. A minha veio de uma forma mais esperada, porque eu sentia muitas dores, né? Desde adolescente eu tinha muita dor na coluna, sempre tive, né? E quando chegou próximo do diagnóstico, eu comecei a sentir dor mais ainda. E no ombro, era todo final de semana eu ia pronto-socorro. Só que assim, como eu sempre tive problema de coluna, nunca ninguém colocava isso como fosse uma coisa mais grave, né? Como se fosse uma coisa mais grave. Até que eu fui em um ortopedista e ele falou assim, bom, como você já fez muitos exames e na sua coluna não tem nada que mostre que é alguma coisa mais grave, eu vou fazer lá para você fazer um raio-x, que às vezes é um exame mais comum, mas que pode mostrar alguma coisa. Então eu fiz o raio-x e ele encontrou um nódulo perto do osso do meu ombro. Ele falou assim, vou te encaminhar para o ortopedista oncológico, né? Eu estava com meu esposo no dia que ele falou isso. Aí na hora que ele disse, eu falei, oncológico? Né? Tudo bem. Aí fui procurar um oncologista, né? E aí levei o exame para ele, ele pegou e falou assim, olha, você vai ter que fazer uma... como chama? Biópsia da medula óssea, né? Aí eu falei, tá. Mas, doutor, eu dei uma pesquisada no YouTube, né? Porque, assim, eu sou daquelas, né? Que... Vai fuçar. Esse sintoma.
E aí eu vi e falei assim, nossa, eu posso estar com metástase. Por quê? Porque eu tinha um nódulo no ombro e tinha um nódulo na coluna, também 2 na coluna. Ele olhou para mim e falou assim, olha, pode ficar tranquila que metástase não é. E eu tenho para mim que na hora que ele falou isso, ele já sabia o que era, né? Por conta do relato, né, que eu fiz. Que eu tinha emagrecido 10 quilos, sem fazer dieta, muito pelo contrário, eu comia muito bem e estava sempre emagrecendo. Nesse tempo, até eu descobrir, eu perdi 10 quilos, né? Então, eu falei, bom, então vamos. Aí eu fiz, né? E foi muito interessante que quando eu estava para receber o resultado do exame pela internet, né? Tava eu e minha filha mais velha em casa e a mais nova. O Matheus estava no cursinho. Aí eu tava olhando lá, não, tá tudo normal, né? Você vê aquelas medições, tava tudo, o exame de sangue, tudo ok. Aí no final, a Natália olhou assim e falou, mãe, olha a conclusão. Aí a hora que eu olhei a conclusão, tava assim, compatível com leucemia. Falei, gente, leucemia. Peguei na hora o resultado, acabei de imprimir e levei pro médico, que eu já tinha marcado, né? Não te deu uma crise de choro, nada ali? Né? Imagina, fui dirigindo pro médico, né? Falei assim, ó, falei pro meu marido, tô indo, e eu não quis falar para ele o diagnóstico, né? Que tinha aparecido. Aí quando eu cheguei no doutor, foi interessante que ele olhou para mim assim na sala, olhou para a secretária, falou, vem aqui um pouquinho, falou para a secretária, né? A secretária entrou. Aí depois ele saiu de novo. Aí depois ele entrou de novo e olhando pra mim, falando, o que tá acontecendo, né? Aí quando eu entrei na sala, ele explicou. Ele pegou e falou assim, olha, eu demorei um pouquinho para te receber porque o seu diagnóstico não combina com você. Nossa. Porque eu tava muito bem, né? A única coisa que eu sentia, assim, eram as dores, né? Que pra mim era mais ou menos comum, porque eu sempre tive dor na coluna. E a única coisa que eu sentia diferente era uma coisa que não consigo explicar cientificamente, mas eu sentia como se eu estivesse com um pensamento acelerado o tempo todo. A minha cabeça parecia que não parava de trabalhar, né? Até quando eu deitava, que eu dormia, né? Ela tava funcionando. Era como se tivesse tudo fervendo dentro de mim, né? E quando eu falei isso pro médico, né? Ele disse, mas é mais ou menos isso, porque você tem a fábrica do sangue de você tá com problema. Então, é mais ou menos esse mesmo diagnóstico, né? Daí ele contou como ia ser o processo, né? Das quimioterapias. E então, quando a gente acabou a consulta, ele falou assim, então agora você vai voltar, você vai fazer um exame para a gente detectar qual tipo de leucemia, né? E aí essa parte foi engraçada, né? Ela não queria que eu contasse, mas eu vou contar. E aí tava eu, minha filha mais velha, meu esposo e a minha filha mais nova, né? E o Matheus estava chegando do cursinho. O laboratório era perto do cursinho. A gente ligou para ele, né? E falou assim, ó, vem pro laboratório pra gente se encontrar, né? Aí, quando ele chegou, a Vitória, Matheus, você não sabe da novidade. Ela era pequenininha, né? Ela tinha 7 anos, né? Aí, a minha filha mais velha, Vitória, né? Ficou toda... Eu falei assim, não, tranquilo, né? E aí, a gente contou para ele, né? E todo mundo ficou meio abalado, né? E... como você disse, eu achei muito interessante, né? Que é a minha história. Eu não fiquei abalada. Gente! Sabe? Eu falei assim, gente, vamos ver o que a gente vai fazer. A única dúvida que eu tive foi qual o processo. Né? O que eu tenho que fazer agora? Agora é o exame? Então, bom, vamos fazer o exame. Vamos viver um dia de cada vez. É exatamente isso. Você também foi assim? É isso, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Essa coisa que o Senhor fala, não andeis ansiosos, a gente só aprende nessa situação, porque não vai mudar. A nossa ansiedade não vai mudar o resultado, né? Só vai atrapalhar todo o nosso processo. Então, é a hora de tirar o pé do freio e falar, não, eu entrego, confio e vamos embora. Exato. E aí o doutor Rodrigo, né, foi o que me atendeu, muito atencioso, sabe? Muito humano, né? Quando ele deu o diagnóstico, meu esposo chorou. Ele chorou também, né? Então, assim, a gente foi... Tudo é por Deus, sabe? Deus colocou as pessoas certas. No momento certo. No momento certo. Pessoas que colocaram a gente no eixo certo, sabe? Olha... O processo é esse, vai ser assim. Ele pediu para o meu esposo sair da sala, né? E falou assim, olha, eu preciso conversar com você, porque você vai passar por momentos muito difíceis, né? E na época eu tinha cabelo bem comprido. Ele falou assim, e eu aconselho você a cortar um pouco o seu cabelo, né? Você corta um pouquinho, porque ele vai cair. Eu falei, posso raspar?
Né? Porque a gente sabe, né, que o diagnóstico de câncer, você faz quimioterapia e o cabelo cai. Aí eu falei pra ele, eu posso raspar? Ele falou assim, não, pode, mas calma, não precisa ir assim, porque vai ser um baque pra você. Eu falei, é cabelo, vai crescer depois, né? E aí, gente, como vocês são resolvidas. Quando eu tava internada, né, eu falei assim, bom, vou passar a maquininha, né? Porque assim, foi imediato a minha internação, né? Não demorou, demorou acho que uns 3 dias, né? E aí ele pegou e falou assim, eu falei pra minha cunhada, por favor, traz a maquininha pra gente. Mas foi uma história, sabe aquela novela que passou? Sim. Acho que Laços de Família, se não me engano. E é aquele chororô. Eu falei, não, gente, pode deixar que eu mesmo passo, que ela não queria passar a maquininha, sabe? Ela queria cortar só um pouquinho. Falei, não, vamos cortar logo, que evita trabalho. No fim, ela não conseguiu. Porque ela ficou meio abalada, né? Ela não conseguiu. Eu falei, tá bom. Aí, como todo mundo foi embora, tava só eu e meu esposo lá no quarto do hospital. Eu falei, você passa a maquininha e tudo certo. Aí a gente passou e... Gente, ouvindo vocês contar, assim, eu nunca experimentei isso. Vivi com pessoas próximas na igreja. Nunca tive ninguém na família, né? Nunca tive ninguém próximo, assim. E a minha ideia era completamente diferente. Eu achava que dava muito medo na hora que ficava sabendo. Como vocês falaram a história de vocês. Mas vocês acham que essa diferença é por ter Cristo na vida de vocês? Eu não tenho dúvida. Se eu tivesse vivido essa situação antes, em 2020, 2019, talvez o meu posicionamento não fosse o mesmo. Como eu já estava nessa busca, nessa intimidade com Deus, eu consegui levar desse jeito, porque eu tenho certeza absoluta que foi a mão de Deus. Foi por Deus. Sim. Ô, Lu, e você falou que você estava orando a Deus, que você queria, né? O que mudou depois? Então, você teve o diagnóstico e você falou, não, tenho certeza que isso aqui é para eu me aproximar do Senhor. E aí, como é que foi? Minha vida mudou completamente, né? Porque eu falo que assim... Eu fui provocada pelo pastor Tiago uma vez, isso que me marcou demais. Ele me perguntou assim, numa situação que eu estava vivendo, que eu estava muito mal, muito chateada, e discutindo com ele, né, sobre a situação, ele falou assim para mim, Luciane, você tem certeza da sua conversão? E eu fiquei brava na hora. Falei, como eu não tenho? Claro que eu tenho certeza da minha conversão, né? E aí ele disse assim, quais são as evidências da sua conversão? Porque quando a gente se converte verdadeiramente, quando a gente tem um encontro com o Senhor, a gente produz evidências. Quais são elas? E eu fiquei, peraí, né? E eu não consegui encontrar uma evidência que fosse compatível a uma verdadeira conversão. Então isso me destruiu na hora. É por isso que quando eu pedi essa transformação e tudo isso aconteceu, foi um momento da metanoia, da mudança de mente, de coração, de tudo. Foi um espelho, né? Foi a hora de falar assim, eu sou cristã. O que significa isso? Eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro, a Cristo. Eu fui criada à imagem e semelhança dele. Eu preciso caminhar para ter um caráter como o de Jesus. Então, isso mudou na minha vida. Hoje, o que eu penso, o que eu faço, o que eu falo, antes de qualquer coisa, eu falo, isso vai agradar o meu Senhor? Eu tô correta nisso? Tem coisas que eu não quero fazer, mas eu preciso fazer. Por obediência. Por obediência. E ser obediente, pra mim, eu tinha uma dificuldade com isso. Porque eu sempre fui controladora, queria mandar em tudo, na minha casa, no meu trabalho, né? E abrir mão de tudo isso e viver na dependência de Deus, eu só aprendi com câncer. Com câncer. Não que a minha vida seja perfeita, que eu não precise melhorar, eu preciso melhorar muito, muito. Mas eu estou caminhando consciente do tipo de pessoa que eu quero ser e que Deus, que Jesus espera que eu seja. É o ponto de mudança, né, Lu? Ponto de partida para mudar a minha vida, é isso mesmo. Ô, André, e como foi contar, por exemplo, assim, depois de administrar, porque você tinha uma menina de 7 anos, mais 2 filhos, né? Como é que foi? Ok pra você? Você ficou tranquila? Quais são as etapas? Vou fazer. Mas como foi administrar isso? Porque para as pessoas que estão em volta. Sim, todos eles ficaram abalados, né? Mas eu acredito que mostraram força, né? Porque não tinha opção.
né? Eles ficavam comigo o tempo todo, porque eu era dona de casa, eles ficavam comigo. A Vitória, né, era a menor, a Natália já fazia faculdade, o Matheus também estava no cursinho. Eles seguiram a vida, eles tiveram que fazer isso, né? E a Natália, os 3 foram ficar na casa da minha mãe, porque meu esposo ficou comigo. Né? Porque você ficou internada, Isso, né? eu fiquei internada. Eu fiquei internada por 8 meses, né? Então, ele conseguia pegar férias, né? E aí, o dia que ele não conseguia ficar lá o dia inteiro, ele ia à noite. E, assim, o processo foi... Eles me isolaram, né? Porque eu não sei se é protocolo, se faz parte de todos, todo mundo que é diagnosticado assim tem esse protocolo, mas assim, eu não recebia visita, né? E eles também, pouco eles iam me visitar. Então, eles seguiram, a gente se falava por telefone, né? Ficaram abalados, com certeza, né? Ficaram depois, eu escutava os irmãos da igreja falando, né? Na hora do louvor eles estavam chorando, né? Eles ficavam nervosos. Mas, assim, a gente, ao mesmo tempo que eu me preocupava, eu sabia, eu não posso me preocupar tanto, porque agora eu não posso. Sim. Agora eu não posso. Agora eu tô aqui dentro e eu recebi uma ligação que marcou muito, sabe? Foi no Dia das Mães, eu estava internada no Dia das Mães. E uma das senhorinhas da igreja, ela me ligou e falou assim: e hoje eu pensei tanto em você, porque nas comemorações, né, você faz as coisas na igreja, mas olha, você tá aonde Deus quer que você esteja. Sim. Eu falei, é isso. Falei, eu tô aqui, eu vou fazer alguma coisa aqui. Então, é aqui que eu tô, é aqui que eu vou viver a vida cristã. Né? Então, assim, os enfermeiros entravam no quarto e eles falavam, nossa, quando a gente entra nesse quarto tem alguma coisa diferente. Ai, que beleza. E eu falava, é Deus, né? O Lu, eu ouvindo ela falar que a senhora ligou e falou assim, você está onde Deus gostaria de estar, ok, pela maturidade de vocês, né? Mas o que não dizer para uma pessoa que está enfrentando isso, né? Uma das coisas que eu percebo e ouço muito das pessoas falando é que quando elas são diagnosticadas, há muitas pessoas em volta. Quando o processo é longo, aquilo vai sumindo e elas vão se sentindo sozinhas. E aí vem também um misto de emoção. Já ouvi as pessoas dizendo que sente culpa. Será que foi eu que fiz alguma coisa? Será que eu deixei de fazer? Será que eu poderia ter feito diferente? Ou então, por exemplo, nesse caso da Andréia, que você estava fortalecida em Cristo, né, Andréia? Você sabia que tinha um propósito como você também. Mas se de repente uma outra pessoa ouve e você está onde Deus gostaria que você estivesse, né? O que não falar? Então, uma das coisas é exatamente isso, para quem não é cristão. Né? Porque no hospital a gente encontra com pessoas que são cristãs e outras que não são. E são pessoas também que, quando recebem o diagnóstico, se revoltam. E isso é compreensível. Inclusive para pessoas cristãs também. Não são todas as pessoas que aceitam... que fica, tá tudo bem. Não é assim. Porque o medo é um medo para todo mundo. A gente entra num universo que é imprevisível. Você não sabe o final, né? Você não sabe, né? A gente não sabe que fim vai dar isso, né? Verdade. Então, o medo... Ele acomete todas as pessoas. Eu costumo dizer que quando uma pessoa da família é diagnosticada com câncer, todos adoecem. Todas as pessoas. Entendeu? Eu coloco um exemplo, sabe aquela torre que a gente vai montando, aquelas pecinhas? Sim. Aí uma peça que é mal colocada lá em cima, a torre desaba. Isso é a família, isso é essa pessoa. Quando a pessoa é acometida, a família toda desaba. E eu tenho a sensação que a mãe, né, a mulher, né, a gente sabe, né, que a gente acaba sendo ali um pilar muito importante na família. Deve desestruturar mais ainda, né? Desestrutura e o medo é muito maior. Porque como cuidar daquela que sempre cuidou de tudo? Você percebe? Outra, a casa vai ter que ser reorganizada. Porque a mãe é a mulher que sabe onde estão todas as coisas, né? É ela que pilota a casa dela. Então, é muito difícil. Tem casas que a mulher é o esteio. Que é a mulher que dá conta de tudo, inclusive financeiramente. Então, se ela adoece, imagina, olha isso, a reorganização é total, gente, a mudança é geral. E é um engano a gente achar também que a gente tem muitas pessoas que nos acompanham. Não temos.
Não temos, não são todas as pessoas. Por exemplo, na minha família, meu marido, os meus filhos, minha sogra que estava mais próxima, né? Conviveram diariamente comigo. Mas a minha família, os meus tios, os meus primos, meus irmãos, nunca foram na minha casa desde o dia do diagnóstico. Nunca foram me visitar, entendeu? E aí a gente... Ai, mas por que você fica chateada? Não, às vezes é o medo. Não sabe o que falar, como lidar. Não sabe como lidar. Acha que a doença, você recebe o diagnóstico, é uma sentença de morte. As pessoas não querem te ver acabada, mal, entendeu? Então... Sim. É muito difícil. Outra situação... Ô, Lu, e você enxergou isso na hora ou você só conseguiu enxergar isso depois? Eu fui enxergando no processo. Outra coisa importante falar é que 70% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama são abandonadas pelos seus maridos. Não. 70%. Além de receber o diagnóstico, né? Em seguida... elas também recebem a notícia de que o marido vai embora. Às vezes também, por medo, porque ele também não lida. 70% é muito alto. É muito alto. Mas é uma realidade. Meu esposo foi elogiado no hospital, porque ele acompanhou, né, o tempo todo. E eles falaram assim, olha, você é diferente, porque não é essa a realidade da maioria. Não é. Porque, independente do tipo de câncer, a família abandona. Né? O marido, né? Até mesmo os filhos, né? E então, ele falou assim, isso não é comum. O marido presente, o marido que está cuidando, que faz tudo o que tem que fazer, né? E assim, a experiência da minha família foi positivíssima. Que bênção. Né? Meu marido, meus filhos. Você teve uma rede de apoio até da igreja, né? Sim, minha irmã, minha cunhada que levava a Vitória para a escola, né? Então, assim, além das orações, né? Que foi primordial também, né? O pessoal se movimentava, né? Para ajuda, né? Em todas as formas. Se era para levar para a escola, era para dar... Minha irmã lavava meus pijamas, né? Que a gente usava todo dia, mandava bonitinho, passadinho, né? Então, assim, a família, ela depois de Deus, a família é tudo, né? Você tem uma família... Ter essa que pode ajudar, né? Quanto ao que você falou, né? Sobre o que não falar, né? Quando o médico deu o diagnóstico pra gente, ele pegou e falou assim, olha, eu vou dar um conselho, né? Não é uma ordem, mas é o conselho. Se você não puder falar para todo mundo qual o seu diagnóstico, não fale. Não fale. E também, até você ser internada, evite receber visita em casa. Porque as pessoas vão olhar para você, elas vão olhar assim, ai, é câncer, né? Puxa vida. Então, evita isso, porque isso vai fazer mal para você, né? Mas, assim, eu não tive essa experiência, né? Ai, porque, assim, as pessoas ficam abaladas, né? Quando eu contei pro meu pai chorou, né? Mas, assim, faz parte, né? Do processo de você, porque cada pessoa tem uma reação, né? Seja a pessoa que é diagnosticada, como as que estão ao redor, né? E a gente tem que entender, porque cada um é de um jeito, né? Pra mim, eu levei tudo muito... Eu não vou dizer fácil, porque não é fácil. Não, claro que né? não. Mas, assim, pra mim foi tranquilo. Mas eu acho que também, Andréia, tranquilo, porque você tinha essa rede de apoio, né? Sim. Isso faz toda a diferença, né, Lu? Faz, com certeza. Porque o que eu percebo... Por que eu sempre pergunto essa questão da fala? Porque é uma coisa que eu tenho procurado aprender, sabe? Do que falar, do que não falar, ou às vezes não falar nada, É mais né? escutar, eu acho. Escutar, exatamente. Eu tenho pensado nessa sensibilidade, do quanto a gente precisa nesse trato quando a pessoa está vulnerável, quando ela está adoecida, né? A gente ter essa sensibilidade. Você quer ver uma coisa muito comum que a gente faz direto, e eu aprendi isso também, a gente tem uma mania de falar assim, olha, se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Esse precisar de qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo, em qualquer horário. E é muito difícil você encontrar alguém no horário que você precisa, às vezes. Então, eu sempre oriento as pessoas, se você tem uma disposição, se você tem um tempo para ajudar alguém, então você fale assim, Tati, olha,
Às segundas-feiras, no período da manhã, eu tô livre na minha casa. Eu posso ir na tua casa, posso limpar a tua casa, posso lavar o teu pijama, posso ir no mercado, posso levar o seu filho na escola. Esse dia eu tenho livre e vou deixar pra você. Se comprometer com o Na que você pode segunda eu fazer. te ligo, Tati, eu tô aqui. Você precisa? Ah, não, hoje eu não preciso. Ok, se precisar eu estou aqui. É diferente de você falar e aí você ligar pra pessoa e a pessoa falar, ai, hoje eu não posso, é porque eu tenho um compromisso, não dá pra te ajudar hoje. Entende? Sim. Então, fale que está à disposição quando você realmente possa estar à disposição. Quando Senão, realmente não pode fale. cumprir, né? Nossa, gente, Ó, eu fiquei sem palavras, porque assim, eu fiquei imaginando... Eu tava imaginando ouvir uma coisa completamente diferente, mas é gostoso ouvir isso, né? Porque às vezes a gente fala que é possível ter consolo no meio do sofrimento, mas quando a gente vê realmente outras pessoas que tiveram esse consolo de fato, isso nos encoraja, né? Lu, eu tô extremamente curiosa para saber, depois que você começou essa transformação, você já falou que mudou muitas coisas, que foi um processo ao longo... Mas assim, teve o diagnóstico, aí você começou a orar mais... Você começou a ler mais a palavra? Como foi essa transformação? Fiquei curiosa disso. Sim, eu já vinha fazendo isso, né? E aí, eu fiquei mais querendo muito mais ainda. Despertou uma vontade muito maior. Né? Não só de ler a palavra, de ouvir a palavra, porque assim, eu colocava o fone, eu limpava a minha casa e eu ouvia 10 pregações num dia. Eu tava com sede, com fome de ouvir a palavra de Deus, sabe? Então aquilo foi um alimento maravilhoso para mim, maravilhoso. E eu tenho feito isso até agora. Então eu acordo nas madrugadas para orar. Deus tem me tocado no meu coração para orar por pessoas que até então eu nunca tinha orado, sabe? Que se eu não tivesse vivenciado o câncer, talvez essas pessoas nem estariam nas minhas orações. Eu não teria desenvolvido a compaixão, sabe? Deus tem falado isso para mim o tempo todo, de ter essa compaixão. Então, é um aprendizado e um caminhar com Deus diariamente. Diariamente. Eu busco, sim. Ainda acho que busco muito pouco. Tenho entendido muito mais o que o Senhor quer de nós, porque antes eu achava, por exemplo, eu quero trabalhar, né, para Deus. Então eu me enfiava e fazia 10 coisas ao mesmo tempo. E aí eu percebi que o Senhor não queria isso de mim. Sabe, o que Ele quer é um relacionamento íntimo comigo, antes de qualquer coisa. Antes de trabalhar, Ele quer que eu me relacione com Ele, que eu ouça a voz dEle. Sabe? É diferente. Aí depois você vai com calma e vai fazendo o que tem que ser feito. Eu vivi um pouco isso também, porque quando acabou todo o processo, né? Eu falei assim, eu vou me voluntariar, né? Para ir visitar as pessoas, né? Inclusive fiz ficha no próprio hospital que eu fiz o tratamento, né? Porque lá também eu recebi visitas de voluntário, né? Ela era muito paciente, conversava com a gente e tudo. Eu falei, vou fazer a mesma coisa. Aí mandava a ficha. E não tinha resposta. Falei, não, mas eu preciso passar uma experiência para as pessoas, porque foi diferente, né? O fato de eu não ficar com tanto medo, de eu não ter essa mesma história que eu escuto das pessoas, que as pessoas ficaram desesperadas. Então, eu preciso conversar, né? Ouvir o que as pessoas sempre falam. E nunca ninguém me chamou. Eu falei assim, não, eu acho que não é isso que Deus quer. Eu acho que o que Deus quer de mim é aqui mesmo. Aqui onde eu tô, no lugar que eu tô inserida, é que eu vou falar, olha, gente, passei por isso, mas estou aqui. Foi Deus do começo ao fim, né? O que me perguntavam muito era se eu tinha medo de morrer, né? Eu falava assim, se eu tiver medo de morrer, vai mudar o dia da minha morte? Não. Então eu não tenho medo. Uau! Tá, eu tô preparada. Aí eu pensava assim, né? As pessoas, mas você não pensa que você tem a Vitória pequenininha, ela vai ficar aqui? Eu falei assim, então, quando a gente morre, a gente tá no céu. E o que a gente ouviu falar desde que a gente é pequenininha, porque eu sou da igreja desde pequena, é que a gente não vai ver nada aqui embaixo. A gente não vai ter nenhuma lembrança assim, né? Eu não vou estar vendo o que está acontecendo. Aqui, né? Então, não vai mudar. Eu não vou saber. Né? Eu vou estar com Deus, né? E eu tenho certeza que mesmo comigo em casa, quem cuida deles o tempo todo é o Senhor. Claro. É o Senhor, Ele vai continuar cuidando. Que lindo isso. Então, gente, lindo.
lindo mesmo. Gente, eu vou ter que chamar o intervalo rapidinho. Gorete, querida, uma alegria ter você aqui. A Maria Amélia tá aqui com a gente. A Joelma, linda, um beijo. A Cibele tá dizendo assim: conheci a Lu na minha segunda sessão de quimioterapia. Fazíamos tratamento no mesmo hospital e ela foi e tem sido uma bênção na minha vida. Que linda. Amo você demais. Que lindo. Gente, vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Para ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos 7 dias da semana, conheça Telmídia. Uma plataforma de vídeos com diversos cursos, palestras, filmes, séries, documentários, música e desenhos animados para toda a família. Assista no seu computador, celular, tablet e até na TV. Acesse pelo site telmedia.com e faça uma inscrição gratuita. Telmídia. Assista quando quiser, onde quiser. Estamos apresentando Tati Elas com Tatiele Melo. Estamos de volta, gente, para esse bate-papo gostoso sobre 2 irmãs queridas que tiveram aí suas vidas transformadas após o câncer. Eu vou dizer assim, porque foram transformadas realmente. E hoje elas estão aqui dividindo essa história comigo e com você, para nos encorajar, gente, independente do que nós viermos a passar ou estamos passando, nós podemos encontrar consolo, contentamento e bálsamo em Cristo. Essa é a mensagem que ficou para mim desse programa. Às vezes a gente tem medo de viver tantas coisas, mas a gente tem que lembrar assim, não importa o que eu venha viver, Cristo estará comigo e Ele me sustentará em toda a jornada. Gente, eu fiquei com essa mensagem desse programa, sabe? Eu tô emocionada, porque eu sou chorona, né? Então... Agora, ô Lu, conta pra mim, o que você já falou que foi transformado, esse relacionamento com Cristo, né? Mas eu queria, como você teve de mama, mexeu com a sua autoestima? Não? Não mexeu. Não mexeu. Quando eu fiquei careca, que eu acho que é o ponto mais difícil para as mulheres, né? Para muitas mulheres. E o seu é muito recente, né? É bem recente. Eu tinha o cabelo comprido também, nunca tinha cortado meu cabelo na minha vida. Nunca me imaginei de cabelo curto, nunca. Mas aí, como eu já achava que era resposta de oração mesmo. Quando eu fiquei careca, eu sabia que era assim, era como se eu estivesse me despedindo da Luciane antiga, sabe? Cada vez que eu passava a mão no cabelo, que sai um tufo de cabelo, né? Sai muito. Você não foi igual a Andréia, já raspou de uma vez? Não, fui. Eu passei a mão, sentia, saiu um monte de cabelo, começou a cair na pia. Eu falei, vou ligar pro meu amigo cabeleireiro. Fui com os meus filhos, ele já passou a máquina. Depois meu marido passou o Presto Barba. E aí ficou tudo certo. Mas eu me achei maravilhosa. Eu me achei linda. Achei assim... Sabe quando você se descobre uma outra pessoa? Os meus olhos, minha boca... Coisa que eu não via antes. Eu comecei a ver sem cabelo. E aí eu entendia que não era estética. Não era. Era o interior que estava tão mudado. Então isso externava, né? Vinha pra fora. E aí eu fiquei... bem, super bem, nunca usei lenço uma vez, me incomodou, nunca mais usei. E aí hoje, o que eu acho que, um dos meus pontos assim que eu venho conversando com todo mundo, é para trazer e tirar a mulherada, né, que é acometida pela doença, da invisibilidade. A gente existe... Eu acho que as pessoas se incomodam muito mais com a nossa calvície do que a gente mesmo, muito, né? Os olhares que a gente atrai na rua é um olhar assim, tipo... Dó. Assim, ó. Gente, Você sabe que umas 2 semanas, 3 semanas, eu recebi aqui
a mãe de uma menina que passou por câncer, uma das coisas que ela falou que mais dói nela ainda é que a filha, então nasceu o cabelo, mas nasceu não igual de vocês, completo, nasceu bem ralinho, falhado. E aí as adolescentes tiram sarro, ela diz que aquilo dói muito nela, sabe? Então, mas por que isso acontece? Porque a gente não fala sobre o câncer. A gente vem de uma cultura nesse país que a gente não fala de coisas que são importantíssimas. Porque a gente tem o câncer como morte, né? Minha mãe sempre falava assim, não fala dessa doença que você vai atrair. Exatamente isso que eu ia falar. Ou tipo, quem procura acha, não vai fazer exame. E ao contrário, a gente tem que mostrar que a gente precisa fazer exame, que hoje a taxa de cura num câncer, quando é inicial, é de 95%. É muita coisa. Então, se você é diagnosticada cedo, a tua cirurgia vai ser muito menor. Tudo é diferente. Às vezes você não vai precisar nem fazer quimioterapia. Olha isso. Então a gente precisa falar que há vida, não há morte. Há vida. E quem vai falar isso? Nós. Né? A gente que viveu isso, a gente precisa sair, a gente tem que se mostrar e tem que falar, olha, gente, há vida depois do câncer. Mostrar o Deus, né? Isso. Porque o Deus é o Deus da vida, né? Então, assim, o que Deus faz na nossa vida? São todos os dias, Ele coloca pessoas, Ele dá inteligência às pessoas para fazer o tratamento correto, para encaminhar a gente do jeito certinho. E como mostrar isso se isso não for falado? Né? Olha, Deus está agindo dessa forma. Né? Tantos por cento de chance de cura, sim, quem dá essa porcentagem? É Deus. Através dos médicos e dos tratamentos, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, Andréia. Como encontrar graça? Né? Enquanto você ficou 8 meses ali hospitalizada e você passou pelo tratamento, Lu, e aí, olhando de fora, a gente pensa assim, parece que é só dor, né? Parece que é um período só de dor. A gente que nunca teve um câncer, que no meu caso, que não acompanhei alguém próximo, essa é uma ideia errada que a gente tem, porque tem graça em todo o tempo, né? Sim, nos enfermeiros que cuidam de você, que mostram carinho, sabe? Nos médicos, os médicos chegavam em mim e falavam, você tá bem? Tinha um deles, ele era ateu, né? E então, assim, às vezes ele chegava, ele colocava o rosto na porta do quarto, você tá bem? Eu falava, tô ótima, né? A minha plaqueta caía muito, zerava, né? A minha plaqueta. Ele chegava na porta, não põe o pezinho no chão hoje, hein? É na cama o dia inteiro. Eu falava, tudo bem. Às vezes ele entrava e ele ficava olhando pra mim assim, você tá bem? Tô bem. Você não tá com depressão? Porque não é normal você não ter depressão. Eu falei, não, doutor, tô ótima. Tô aqui. Na época, quando eu descobri, eu não tinha Facebook, né? Então, uma das coisas que eu fiz para me distrair no hospital foi criar um Facebook. Então, eu colocava no Facebook tudo o que acontecia. Hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu fiz tal exame, hoje eu fiz... Né? Eu colocava. Infelizmente, eu desfiz o Facebook, não sei nem porquê, nem lembro porquê. Mas era esse o tempo que eu passava. Como eu faço artesanato, eu levava os meus furadores e fazia florzinha, né? Ficava fazendo florzinha. Mas, mesmo assim, isso não era o que tirava a minha atenção. Sabe, o que fazia com que o tempo passasse? O que fazia com que o tempo passasse era o processo mesmo. O que eu precisava fazer naquele dia, né? Olha, hoje você vai fazer tal exame, tal exame, tal exame, tal coisa. Você precisa... Tudo bem. Aí eu fazia aquilo lá. A única coisa que eu evitava fazer era a fisioterapia. Porque elas chegavam no quarto bem cedo, né? Era 7, 7h30. Aí, quando eu via que ela fisioterapeuta que entrava, eu fazia assim... Eu tinha muita preguiça de fazer fisioterapia, né? Então, é porque você fica debilitada, né? E aí, assim, era a única coisa que eu evitava fazer. Mas, de resto, a fono que vinha para fazer algum tipo de exercício, a gente recebia, né? Mas, assim, o próprio tempo... Para mim, o tempo que eu fiquei no hospital, fiquei 8 meses, né? Como você falou, eu não vi, assim, tanto... Nossa, parece que foram... anos. Não, foi tranquilo para mim, né? Eu sinto muito
por talvez não ter sido tão tranquilo para o meu esposo, né? Que estava comigo lá, e para minha família. Mas para mim foi muito tranquilo, né? Eu fiquei bem, né? Eu estava bem assessorada. É lógico que você tem lá aquele período de mais debilidade, né? Então você fica não triste. Sim. Eu nunca fiquei triste, né? Sim. Mas você fica mais cansadinho e tudo, né? E teve um dia engraçado que eu estava muito fraca. Foi um pouco antes de eu fazer a última químio, né? E eu estava muito fraca, eu tinha tomado uma medicação que era para fazer com que as células se multiplicassem para poder fazer colher a medula, né? Porque eu fiz o transplante autólogo, né? E aí eu encostei na poltrona e falei assim, Tato, pode ligar para o pessoal da igreja e falar para eles orarem mais, porque o que eles estão orando não está adiantando. Porque eu estou muito desanimada, assim, no sentido de estar cansada, né? Eu dei risada e assim, foi passando o tempo, né? E graças a Deus, só Deus. Amém. É o tempo todo que você ora. Você falou uma coisa muito interessante, acho que você perguntou para ela, né? Sobre o que não perguntar, né? O que não falar. E como a gente se sente, que às vezes a gente se sente culpada, né? Uma das frases pro meu esposo, no período mais difícil, que foi a última químio, né? Eu falei para ele assim, olha, graças a Deus, eu sei que os meus pecados estão todos em Cristo, porque o que eu tô passando não é culpa minha. Olha. Né? Essa certeza, né? Você saber que... Não é um castigo, não né? Exato. Não é um castigo, não. Eu tô passando isso porque eu mereço, porque eu fiz alguma coisa. Não. É porque é da vontade de Deus, ele vai usar de alguma forma. Né? Isso. Coisa linda. Ô, Lu, fala pra quem tá em casa quais são os cuidados, assim, principalmente no câncer de mama, né? A gente sabe, mas a gente acaba negligenciando. O que é? É fazer o autoexame, de quanto em quanto tempo? O que você diz que é importante, porque você descobriu bem rápido, né? Graças a Deus. O autoexame, na verdade, ele já tá meio fora, desde 2015. Não é uma coisa segura. Por quê? Não é seguro. Porque, assim, ele funcionou no meu caso porque o nódulo já estava muito grande. Mas o nódulo pequeno a gente não consegue identificar. Entendeu? Então, a gente não pode... Você pode palpar, mas ele não vai te desobrigar dos outros exames. Você vai precisar fazer. Então, isso de acordo com o médico, o tempo, na idade. Hoje eles falam a partir dos 40 anos, mas isso depende de cada médico, de cada paciente também. Se tem histórico, né? Se tem histórico. Tem gente que começa com 25 anos, então tudo depende de pessoa para pessoa. Mas o que a gente tem que fazer é a mamografia, se houver necessidade, a ultrassom, e aí o médico, se achar que tem alguma coisa que ele não tá feliz, ele pode pedir uma ressonância. Mas isso também vai de médico para médico. Mas não deixar, né, Lu? Sem fazer por anos, anualmente. Né? Ou em pessoas que têm um histórico, às vezes fazem de 6 em 6 meses, né? Mas anualmente a gente tem que fazer. Não tem jeito. E uma coisa que eu tenho pensado bastante é que a vida ela é um presente de Deus, né? E às vezes a gente corre atrás daquilo que é secundário, né? Trabalha exaustivamente, passa noites em claros, né? Que tudo isso contribui, né? Para nossa saúde em geral. Então, acho que a gente ser responsável com aquele presente que Deus deu, né? Cuidar do nosso sono, cuidar da nossa alimentação, sem neurose, né? Sem esses exageros que a gente vê, mas isso também é um cuidado, né? Isso também Você sabe uma que forma de gratidão. 80% dos cânceres, eles acontecem justamente por causa dessas questões ambientais, por causa de uma vida desregrada, sabe? Não dorme, não se alimenta, não faz atividade física. A prática de atividade física é fundamental, tem que fazer. Alimentação saudável, tudo isso. 80% dos cânceres acontece por conta disso, gente. Sim. É muita coisa. E nós devemos pensar nisso, né? Porque, assim, é um presente. E se é um presente, eu devo cuidar bem daquilo, né? Claro. Ô, Lu, fala um pouco pra gente, porque nós temos só 10 minutos, gente. Quero mostrar pra vocês aqui o que a Lu trouxe. Olha que lindo. Ela vai falar um pouco desse projeto, Acolher com Amor. Acolher com Amor. Fala um pouco desse projeto, Lu. Esse livro, eu participo também de um instituto que chama Instituto Doses de Amor, da Marta Adriana.
que é uma querida também, a fundadora desse instituto, e ela, acho que ela está no seu 4º ou 5º livro, não me lembro, mas são histórias de mulheres que superaram o câncer, né, que viveram essa experiência. A minha história está nesse livro, mas tem outras histórias lindas de mulheres, assim, guerreiras, né? Então, eu gosto sempre de falar que é super importante, porque isso também nos encoraja, sabe? E o projeto Acolher com Amor, ele aconteceu depois de tudo isso que eu vivi, né? Eu comecei com mais 2 mulheres da igreja, a Rosana e a Gi. Nós começamos a conversar, né? Porque as 3 estavam vivendo a mesma situação. E nós fundamos um grupo chamado Guerreiras de Oração, pra gente falar sobre o câncer. E esse grupo foi aumentando. Hoje a gente está com 30 e poucas mulheres acometidas pelo câncer, algumas intercessoras, e a partir daí, quando as pessoas começaram a me procurar na igreja, porque eu vi o meu testemunho, me viam louvando a Deus lá na frente, em várias situações, começaram a me procurar. E aí eu achei, então, que era hora da gente escrever um projeto para acolher não só o paciente, mas os familiares, para orientar, para então acompanhar. Então não é só para quem... Não. É amplo, né? A gente faz uma rede de apoio, a gente dá um suporte para o paciente, para quem acabou de ser diagnosticado, mas não só para ele. Então, para a família. Então, a gente tem aconselhamento bíblico, né? De acordo com a necessidade, a gente vai encaminhando para os profissionais responsáveis. Vamos fazer visitas em hospitais, nas casas. Nossa. Dessa forma que o projeto está crescendo, né? Sim. Nós fizemos um seminário em setembro, foi uma bênção. Ô Lu, e quem quiser achar vocês na rede social, como que tá? É só entrar no @acolhercomamor.ipp no Instagram, que a gente tem compartilhado lá todo o nosso trabalho. Sim. Andréia, deixa uma mensagem para quem tá em casa, que tá passando ou passou, ou tá acompanhando alguém, né? Ou mesmo que talvez não seja o câncer, mas seja aí um momento doloroso, difícil. O que você falaria para essa pessoa? Eu deixaria um versículo bíblico, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, né? Então, que essa pessoa procure aumentar a fé que ela tem em Deus. Porque o que a gente tem, que a gente pode dar para ele, que não foi ele mesmo que deu pra gente. Então, se a gente tem fé, foi porque ele deu. Amém. Né? Então, eu acho que a gente tem que buscar isso, procurar conhecer o Deus que a gente serve, o Deus que a gente tem, o Deus que cuida da nossa vida, o Deus que vai determinar tudo aquilo que a gente vai passar, e aumentar a fé, cada vez mais procurar aumentar a fé, porque para quando você passar por essas coisas, você tenha firmeza e que você possa mostrar essa firmeza para as outras pessoas, né? Que você possa compartilhar isso, né? Se você tem certeza de uma coisa, aquilo fica visível para as outras pessoas. E, gente, como nós precisamos disso, né, Lu? Às vezes a gente precisa ver isso que eu tô vendo aqui, ouvindo de vocês, essa segurança, esse transitar mais tranquilo por estar com Cristo, né? E você, Lu, o que você falaria, o que você deixa de mensagem para quem tá em casa? Eu gosto muito do Salmos 139:16, que fala que os nossos dias, a nossa história foi escrita pelo Senhor antes mesmo de nós existirmos. A nossa história já estava escrita. Então, não se culpem, não tenham medo, porque o Senhor cuida de nós. Ele sabe a nossa necessidade, Ele conhece a nossa necessidade, Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle. O câncer não é para a morte. Não é para a morte. Amém. Eu creio nisso. Enquanto tem vida, o Senhor pode operar um milagre. Amém. Então, crer que a nossa vida está nas mãos do Senhor. E que se nada der certo aos nossos olhos, eu, por exemplo, pensei assim, se o Senhor me levar hoje, eu sei para onde vou. Amém. Antes eu não sabia. Então não é que não deu certo. Deu tudo certo. Sim. Deu tudo certo sempre.
E hoje vocês estão aqui, né? Amém. Contando essa história linda pra gente. Irmãs, vocês que estão em casa, não deixem de se cuidar, de fazer o exame. Não deixem de fortalecer a sua fé antes do dia mau, né? De buscar o Senhor agora, conhecê-lo, desenvolver um relacionamento com Ele. Porque nós sabemos que todos nós passaremos por dias maus. Talvez não um câncer, mas nós experimentaremos outras coisas. Decepção, traição, frustração, né? Várias experiências, porque nós estamos num mundo caído. Então, fortaleça a sua fé, desenvolva um relacionamento com o Cristo. Eu agradeço muito a vida de cada uma de vocês. Vou pedir a Lu para orar, para a gente poder encerrar. O Mateus está dizendo assim, o Mateus Felipe, esta entrevista incrível e enriquecedora, com 2 exemplos de muita força e fé em Deus. E com certeza vai inspirar e dar força a muitas outras pessoas. Amém. Lu, ora pra gente. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te dou por esta grande oportunidade de estarmos aqui reunidas, Deus, para falar não de nós, mas sobre o Senhor, porque o Senhor é o único que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Deus. Muito obrigada, porque o Senhor operou maravilhas em nossas vidas, Pai. Muito obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui para falar do seu grande amor, Deus. Que vidas sejam alcançadas, que vidas sejam transformadas, que as pessoas te busquem de uma forma como nunca buscaram e encontrem vida, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, somente Jesus. Então, Senhor, muito obrigada por essa grande oportunidade, mais uma vez, que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para a tua adoração. Em nome de Jesus. Amém. Andréia, muito obrigada. Eu amei ouvir sua história, né? É muito gostoso, porque a Andréia, eu convivo com a família dela. O filho dela é presbítero na igreja onde meu marido é pastor. E é gostoso a gente ver, assim, que... isso também trouxe assim, mais união, né? Mais valorização do que é família. Eles estão sempre juntos, isso é muito bom. Que bênção. E você, Lu, acompanho sempre ali na IPPTV, fizemos o Design Divino 2 juntas, né? Então, é uma alegria ouvir isso de você, ver essa alegria que você continua distribuindo, colocando. Que Deus possa capacitar vocês. A Maria Amélia está dizendo aqui assim: estou quase careca e sem possibilidade de ter meus cabelos novamente. Tenho alopecia frontal fibrosante. Sem problemas, não sinto dor, estou bem e agradeço a Deus por ter tido cabelo por 50 anos. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É olhar o que a gente tem, o que a gente teve, né? E agradecer a Deus pelo tempo que a gente teve. Meninas, Deus abençoe a vida de vocês. Meninas queridas que estão aí em casa, obrigada pela audiência de vocês, os meninos também. Que Deus abençoe a vida de vocês e eu espero vocês na próxima terça às 10 da manhã. Tati Elas, apresentação Tatiele Melo, produção Arthur Mendes, direção-geral Marcelo Valim, gravado no estúdio Comev, um programa Telmídia, www.telmedia.com.